Uma das coisas mais importantes no caminho espiritual e diria que a coisa mais importante é encontrar dentro de você a dimensão espiritual. E o primeiro passo é encontrar a dimensão da quietude, o que chamamos de silêncio, é a ausência de ruído no mundo exterior. Essa dimensão existe em cada ser humano. Em muitíssimas pessoas, esta dimensão está coberta por um excesso de pensamentos e pelas emoções que acompanham os pensamentos. Como vocês provavelmente sabem, quase todo mundo se identifica com o fluxo, com a corrente dos pensamentos, sem saber. Uma coisa bem simples que você pode fazer para desidentificar-se dos pensamentos é ficar consciente da calma, da respiração, quando somos conscientes da respiração, não pensamos. Não é possível fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Pensar e ser consciente da respiração. Então esse é um convite a não pensar por um momento. E nesse momento se abre a dimensão ao interior. O silêncio é o idioma que Deus fala. O resto é uma tradução mal feita. Um outro aspecto do sofrimento emocional é uma profunda sensação de falta, de incompletude, de não se sentir inteiro. Em algumas pessoas isso é consciente, em outras, não. Quando está consciente, a pessoa tem uma sensação inquietante de que não é respeitada ou boa o bastante. Na forma inconsciente, essa sensação se manifesta indiretamente como um anseio, uma necessidade ou uma carência intensa. Em ambos os casos, as pessoas podem acabar buscando compulsivamente uma forma de gratificar o ego e preencher o buraco que sentem por dentro. Assim, empenham-se em possuir propriedades, dinheiro, sucesso, poder, reconhecimento ou um relacionamento especial para se sentirem melhor e mais completas. Porém, mesmo quando conseguem todas essas coisas, percebem que o buraco ainda está ali e não tem fundo. As pessoas veem, então, que estão realmente em apuros, porque não podem mais se enganar. Na verdade, elas continuam tentando agir como antes, mas isso se torna cada vez mais difícil. Enquanto o ego dirige a nossa vida, não conseguimos nos sentir à vontade, em paz ou completos, exceto por breves períodos, quando acabamos de ter um desejo satisfeito. O ego precisa de alimento e proteção o tempo todo.
tem necessidade de se identificar com coisas externas, como propriedades, status social, trabalho, educação, aparência física, habilidades especiais, relacionamentos, história pessoal e familiar, ideais políticos e crenças religiosas. Só que nada disso é você. Levou um susto ou sentiu um enorme alívio? Mais cedo ou mais tarde, você vai ter que abrir mão de todas essas coisas. Pode ser difícil de acreditar, e eu não estou aqui pedindo a você que acredite, que a identidade não está em nenhuma dessas coisas. Você vai conhecer por si mesmo a verdade. Lá no fim, quando sentir a morte se aproximar. Morte significa um despojar-se de tudo o que não é você. O segredo da vida é morrer antes que você morra e descobrir que não existe morte. A mente, no sentido em que emprega o termo, não é apenas pensamento. Ela inclui nossas emoções, assim como todos os padrões de reações mentais e emocionais inconscientes. A emoção nasce no lugar onde a mente e o corpo se encontram. É a reação do corpo à nossa mente, ou podemos dizer um reflexo da mente no corpo. Por exemplo, um pensamento agressivo ou hostil vai acumulando, aos poucos, uma energia dentro do corpo. A raiva. O corpo está se preparando para lutar. Já a ideia de que nos encontramos sobre uma ameaça física ou psicológica faz com que o corpo se contraia, o que é a manifestação física daquilo que chamamos medo. As pesquisas têm demonstrado que as emoções fortes causam até mesmo mudanças na bioquímica do corpo. Essas mudanças bioquímicas representam o aspecto físico ou material da emoção. Em geral, não temos consciência de todos os nossos padrões de pensamento. Só é possível trazê-los à consciência quando observamos nossas emoções. Quanto mais identificados estivermos com nosso pensamento, com as coisas que nos agradam ou não, com os nossos julgamentos e interpretações, ou seja, quanto menos presentes estivermos como consciência observadora, mais forte será a carga de energia emocional, tenhamos ou não consciência disso. Se você não consegue sentir as emoções, se as mantém à distância, terminará por senti-las em um nível puramente físico, como um sintoma ou um problema físico. Muito se tem escrito a respeito disso nos últimos anos, portanto não precisamos nos aprofundar no assunto. É possível que um forte padrão emocional, inconsciente, venha a se manifestar como um acontecimento externo, algo que parece acontecer só com você. Por exemplo, tem observado que as pessoas que guardam muita raiva dentro de si, mesmo sem ter consciência e sem falar sobre o assunto, são mais propensas a ser atacadas verbalmente, ou até mesmo fisicamente por outras pessoas cheias de raiva. Com frequência, sem qualquer motivo aparente. A razão é que elas desprendem uma raiva tão forte que acaba sendo captada de forma subconsciente por outras pessoas. E isso aciona a raiva latente que essas trazem dentro de si. Se você tem dificuldade em sentir suas emoções, comece concentrando a atenção na área de energia interior do seu corpo. Sinta o seu corpo lá no fundo. Essa prática colocará você em contato com as suas emoções. Se quisermos conhecer mesmo a nossa mente, o corpo sempre nos dará um reflexo confiável. Portanto, observe a sua emoção, ou melhor, sinta-a em seu corpo. Se houver um aparente conflito entre os dois, a verdade estará na emoção e não no pensamento. Não há verdade definitiva sobre quem você é, mas a verdade relativa ao estado da sua mente naquele momento. É bastante comum ocorrerem conflitos entre os pensamentos superficiais e os processos mentais inconscientes. Mesmo que você ainda não seja capaz de trazer a sua atividade mental inconsciente
para um estado de consciência sob a forma de pensamento, ela estará sempre refletida no seu corpo como uma emoção, e isso você pode passar a perceber. Observar uma emoção por esse ângulo é basicamente o mesmo que ouvir ou observar um pensamento, como descrevi anteriormente. A única diferença é que o pensamento está na sua cabeça, enquanto que a emoção, por conter um forte componente físico, se manifesta em primeiro lugar no corpo. Você pode permitir que a emoção esteja ali sem deixar que ela assuma o controle. Você não é mais a emoção, você é o observador, a presença que observa. E ao praticar isso, tudo que está inconsciente será trazido à luz da sua consciência.